Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos continuar nossas aventuras pelos Sete Reinos durante o governo dos Targaryen. O segundo episódio de House of the Dragon já chegou ao público e o bicho tá pegando cada vez mais, sério, o negócio tá ficando bem tenso. As tensões familiares estão aumentando, sem falar nas tensões políticas. Afinal de contas, quando se trata de família real, política e vida pessoal caminham juntos, não é mesmo? E a situação tá cada vez mais sinistra. E a guerra, né, a dança dos dragões, tá sinalizando, tá dando aí o seu sinal de que tá chegando, tá cada vez mais próxima. Além disso, nós tivemos uma rainha nesse episódio e o nome dela é Rhaenyra. Cara, ela tá cada vez mais incrível, ela tá mostrando o quanto ela tem uma personalidade cada vez mais forte, cada vez mais autêntica, independente, ainda mais para uma mulher nessa época. Claro, gente, não é desvalorizando o resto do elenco, porque House of the Dragon veio com um elenco assim incrível, né? Eles estão mandando super bem. Sim, de uma forma geral, o universo de Game of Thrones, ele nos traz um elenco de qualidade, né? Assim, a série original também não deixou a desejar em relação ao seu elenco e House of the Dragon não fica atrás. O elenco é incrível, todos os personagens, eles conseguiram captar toda a essência dos personagens. Mas a Rhaenyra, ela consegue ela tem uma presença em cena muito forte. Ela consegue roubar a cena, mesmo que ela esteja compartilhando a cena com, assim, 50 artistas de peso, sabe? Ela consegue se destacar. E nesse episódio não foi o contrário, ela se destacou muito. Ela mostrou a que veio, ela mostrou que uma vez que ela foi nomeada herdeira do Trono de Ferro, ela não vai deixar por menos, ela vai querer governar, ela vai querer continuar sendo a herdeira. Então isso foi incrível. Mas falando do que aconteceu nesse episódio, nós já podemos ver desde o início as tensões e que a coisa tá ficando cada vez mais séria para o Viserys, né? Teve uma passagem de tempo do primeiro para esse segundo episódio de 6 meses, então faz 6 meses que a rainha veio a falecer no parto de seu último filho, e a gente vê que tanto o Viserys quanto a Rhaenyra, eles ainda estão em luto. Só que o Viserys, enquanto posição de rei, está sendo cada vez cobrado, né, cada vez mais cobrado de se casar para, de fato, continuar a sua linhagem. Até porque a sua única herdeira é uma mulher, né, numa sociedade patriarcal, numa sociedade em que a linha sucessória tem que ser masculina, né? Então, o reino, ele está numa situação instável e outros personagens vão começar a se aproveitar dessa instabilidade, incluindo personagens estrangeiros. A gente vai ter aí uma nova ameaça em Westeros, que é um marinheiro, né, de uma das cidades livres, que recebe o nome de engorda caranguejo, até porque a sua forma favorita de matar os seus inimigos é prendê-los nas areias de uma praia para que os caranguejos se alimentem deles. E ele vai começar a atacar navios dos Sete Reinos. E, obviamente, Corlys Velaryon vai ficar irado com isso, porque ele tem a frota mais poderosa de Westeros. E ele vai querer que o rei faça alguma coisa. Viserys vai negar inicialmente esse pedido, né? Ele vai querer tratar essa questão com mais diplomacia, o que faz um total sentido, levando em consideração que, do jeito que a situação que o reino tá, ele realmente não pode iniciar uma guerra agora, né? Ainda mais uma guerra contra um desconhecido estrangeiro, que ele não sabe qual é realmente o seu poder de fogo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Viserys, ele é muito manipulável, né? Ele tem realmente, apesar dele ter algumas cenas, alguns momentos em que ele mostra sua força, em que ele mostra que ele de fato é um Targaryen, a gente vê que é um personagem um pouco fraco, né? E é muito interessante que eu acho que o próprio Trono de Ferro nos diz isso, né? O Viserys, ele tem algumas feridas causadas pelo trono, feridas essas que não conseguem cicatrizar, né? E tem toda aquela lenda de que, uma vez que o rei começa a se ferir muito no Trono de Ferro, é um sinal de que o Trono de Ferro está recusando esse rei, que não considera esse Targaryen digno de governar. E o Viserys está aí nos mostrando que provavelmente é isso, até porque já falei que deve ser mal de nome, porque nenhum Viserys dá 100% certo, tem sempre alguma coisa errada, e com esse, pelo visto, não fica atrás. Mas além do engorda caranguejo, o rei tem que enfrentar agora o seu irmão Daemon Targaryen, porque, após ser esnobado como herdeiro do rei, ele vai se refugiar em Pedra do Dragão
junto com a patrulha da cidade. E além disso, né, além dele tomar Pedra do Dragão, ele também vai roubar um ovo de dragão de Kingsland. E aí que a coisa vai, né, pegar fogo literalmente. Não, calma, que a Rhaenyra, para evitar uma carnificina, ela vai intervir e vai ser uma cena sensacional entre ela e o tio, demonstrando que, apesar do Daemon ser uma pessoa completamente fria e ambiciosa, ele tem um carinho muito grande pela sobrinha e vai ser incapaz de fazer algum mal a ela, né? O Daemon também é um outro personagem na qual ele tem um certo carisma, né? Assim, ele é um personagem frio, ambicioso. A gente vê que ele não tem problema em matar. A gente vê que ele tem um certo nível de crueldade, mas mesmo assim, né, gente, eu acho que tá tendo a sensação de que o público tá simpatizando com ele. Eu realmente tô passando pano pro Daemon. Confesso que, assim, se ele fizer alguma besteira, alguma coisa de ruim, tô eu lá passando pano, tentando justificar, porque, sério, ele é um personagem muito promissor pra série também. Voltando à questão principal desse episódio, nós vemos Viserys tendo que encarar a possibilidade de um possível novo casamento, já que os nobres de Westeros estão cobrando cada vez mais que o rei se case para dar continuidade à sua linhagem. E obviamente que não vão faltar candidatas, sendo que a primeira é a filha de Corlys Velaryon, que tem apenas 12 anos. E assim, o momento em que a cena que Viserys tem contato com a sua possível pretendente é muito forte, né? Porque assim, apesar de ser apenas uma conversa, a gente vê que a garota ela tem noção das obrigações que ela vai ter a partir do momento em que se casar com o rei, né? Que os pais já explicaram tudo, mas que ela é apenas uma criança, né? Então a gente vê o quanto é uma cena forte, é uma cena que chocou algumas pessoas, mas que, gente, era o que realmente acontecia durante a Idade Média, né? A gente via mulheres muito jovens, crianças ainda, se casando com homens cada vez mais velhos, justamente porque a questão da mulher nessa época era ser manipulada pela família para que essa família, principalmente as famílias mais nobres, ascendam ainda mais a títulos de nobreza maiores, né? Então, isso mostra a realidade dura da época, então foi uma cena muito legal. E nesse momento, a gente também vai ter a cena da Rhaenyra com a Rhaenys, que é a mãe da menina, justamente conversando sobre como o reino funciona. A Rhaenys mostrando que ela não está de acordo, que a incomoda dar a sua filha em casamento para um homem tão mais velho, mas que ela sabe como é que a roda funciona e que ela tem que dançar de acordo com a música, né? E ela tenta mostrar isso pra Rhaenyra, que tem um diálogo incrível, né? Que a Rhaenys fala que os homens do reino, eles iriam preferir queimar o reino inteiro do que entregar, né? Dar o trono de ferro a uma mulher. Então, assim, foi incrível porque acaba sendo, a verdade, né? A verdade nua e crua, e acaba sendo uma referência ao final de Game of Thrones, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, vieram duas personagens aí, um diálogo muito profundo em relação aos assuntos políticos do reino. Mas Corlys Velaryon não é o único que quer ascender aí para a família real. Nós temos Otto Hightower, que é a mão do rei, empurrando cada vez mais a sua filha Alicent para Viserys. E assim, é extremamente cruel também essa cena, porque a gente vê que a Alicent, ela tá fazendo justamente o que o pai tá mandando. A gente consegue ver que ela tá nervosa com isso, que não é exatamente o que ela quer, que ela tá sendo manipulada, ela tá sendo praticamente vendida, entregue para o rei. Novamente, é aquela questão de que famílias nobres faziam isso com as filhas mulheres. Era uma oportunidade de ascender a casas, a famílias cada vez mais importantes e, consequentemente, cargos mais importantes, né? Era a ideia de ter cada vez mais influência no reino. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue perdoar a Alicent porque, né, amiga fura-olho não dá. A gente sabe que por mais que ela esteja fazendo isso contra a vontade dela, mais tarde ela vai ter uma participação essencial na Dança dos Dragões contra justamente a Rhaenyra. Então isso não dá pra perdoar. Ela vai também começar a dançar de acordo com a música, a entender qual é o papel que ela tem que fazer nessa história. Então é uma personagem que no momento eu não tô conseguindo ter simpatia por ela também. E por conta de toda essa questão da sucessão, Viserys no final do episódio vai finalmente tomar a sua decisão e dizer com quem ele vai se casar. Só que manipulável do jeito que ele vai fazer exatamente o que Otto Hightower
quer e vai pedir Alicent em casamento. Obviamente isso não vai agradar ninguém, nem Corlys, nem a sua filha Rhaenyra. E aí agora, no episódio 3, tudo indica que o bicho vai pegar cada vez mais. Afinal de contas, nós sabemos que esse casamento vai acontecer e que a Alicent vai conseguir dar ao rei herdeiro os homens. E aí, nós já temos os primeiros passos da Dança dos Dragões. E vocês, o que acharam do segundo episódio de House of the Dragon? Curtiram? Esperavam um pouco mais? Qual foi a cena mais marcante pra vocês? E o que esperam dos próximos episódios? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!